Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Com as palavras do Salmo 100, versículos 1 e 2, estamos iniciando a nossa live dominical. Jesus Cristo, a verdade que liberta. Baseados no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. Quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los é o seu irmão em Cristo, o pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos técnicos da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Irmãos, por gentileza, envie-nos mensagens. Nós temos a grata satisfação de atender a todos os irmãos, vocês que precisam de uma oração, vocês que querem prestar uma homenagem por aniversário, natalício, de casamento. A missionária Lídia está ali anotando os pedidos e a todos os irmãos. Abramos as nossas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, lemos: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. A Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, desde o seu primeiro livro, o livro de Gênesis, até o seu último livro, o livro de Apocalipse. Ela apresenta-nos o personagem central, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que fez-se homem, veio até nós para trazer-nos a plena salvação. O livro de Atos dos Apóstolos conta-nos a história do início da igreja. Nos seus 28 capítulos, 1067 versículos, 24.250 palavras, foi escrita pelo Dr. Lucas, o médico amado, conforme São Paulo relata-nos em suas epístolas. Foi escrito entre os anos 60 e 62, 63. Narra-nos a história de um período compreendido de aproximadamente 30 anos. Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que ele não tem o seu final. Portanto, não existe epílogo, ou seja, o final do livro de Atos dos Apóstolos, porque Jesus Cristo, que operou de uma maneira toda especial, usando os seus apóstolos, ele continua usando a sua igreja, usando-a para salvar os pecadores, usando-a para que os enfermos sejam curados, usando os servos e servas em oração, sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo, e também anunciando que Jesus Cristo breve voltará para levar-nos
para estarmos com Ele para todo sempre. Permitindo Deus, pelo seu Santo e Augusto Espírito, domingo próximo futuro, estaremos aqui declinando a mensagem, fazendo alusão às palavras proféticas inseridas nos evangelhos sinóticos, São Mateus capítulo 24, São Marcos capítulo 13 e São Lucas capítulo 21, quando os discípulos no Monte das Oliveiras, em particular, eles fizeram a Jesus 3 perguntas: quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Domingo próximo futuro, ou seja, dia 26, permitindo Deus, pelo seu Santo e Augusto Espírito, estaremos fazendo alusão a esta mensagem profética. Estamos aqui, meus irmãos, falando da salvação. É mistério que nós declinemos algo muito especial na vida do apóstolo São Pedro. Pastor José Maria, por que o senhor fala São Pedro, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São Paulo? Porque a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo João também diz: saudai os santos. Estes homens foram santos porque a santidade significa separados do mundo para servir na sua integralidade a Deus. Eles não foram declarados santos por um decreto, não, mas foram declarados santos porque aceitaram a salvação em Cristo e as suas vidas foram dedicadas a servir o Senhor Jesus Cristo. Faz-nos lembrar quando Jesus, ali no Getsêmani, após ter orado e o suor do seu rosto ter se transformado em gotas de sangue, vieram ali os soldados, o capitão do templo, para ali prenderem ao Senhor Jesus Cristo. Faz-nos lembrar que quando eles estavam se aproximando, Jesus não saiu em demandada. Jesus não saiu correndo, porque ele sabia que a sua hora estava chegando. Era a sua hora, e a Bíblia diz-nos que ele, antecipando, fez-lhes a seguinte pergunta: a quem procurais? Eles disseram: a Jesus Nazareno. E quando Jesus disse: sou eu, a Bíblia diz-nos que eles recuaram e caíram, porque ali Jesus estava falando assim como falou com Moisés ali no monte, do meio da sarça, quando disse: o que direi ali para os filhos de Israel e para os egípcios que me mandou? E Deus disse-lhe: diga-lhes, eu sou o que sou, me mandou para tirar-vos da terra do Egito. Faz-nos lembrar também quando Jesus, dizendo que Abraão vira o seu dia, se alegrou, alguns começaram a zombar de Jesus, dizendo-lhe:
tu ainda não tens nem 40 ou 50 anos, como tu dizes que Abraão viu o seu dia, se alegrou, e começaram ali a dar gargalhadas. Mas Jesus respondeu-lhes: antes que Abraão existisse, eu sou, glória seja dada ao nome do Senhor. E quando foram para prender Jesus, Pedro sacou da espada e feriu ali a orelha, cortou a orelha de Malco, que era ali servidor ali do sinédrio judaico. E nós sabemos, meus irmãos, que foi o último milagre que Jesus realizou durante o seu ministério, quando aquele homem gritava de muitas dores, naquela noite tão gelada. Jesus apanha o pedaço daquela orelha e coloca no seu lugar. Oh, glória a Deus! Eu imagino que os soldados ficaram estupefatos, perplexos diante daquele homem que tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro acompanhou Jesus até a casa ali do sacerdote Anás e do sumo sacerdote Caifás. Mas ele negou por 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo. Jesus havia dito-lhe: Pedro, você está dizendo que irá comigo até a morte? Eu te digo que nesta noite o galo não cantará antes que me hajas negado por 3 vezes. Pedro negou a Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro começou a chorar, porque o olhar de Jesus penetrou na sua alma e no seu espírito. Mas Jesus não abandonou Pedro, confirmou a sua chamada para o ministério, conforme está inserido no capítulo 21 do livro do Evangelho segundo São João. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um Pedro diferente. Não era um Pedro que usava mais a espada, a força da carne, porém era um Pedro cheio do Espírito Santo. Ele fora batizado com o Espírito Santo e com fogo, receber os dons espirituais, e agora estava revestido para trabalhar para o Senhor. Não estava revestido de uma espada humana, mas sim revestido da espada do Espírito. Não estava ali com a força da carne, não, senhores, mas era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, um homem que agora estava totalmente transformado e preparado para servir ao Senhor Jesus Cristo. E Pedro, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo do Senhor determinou que ele fosse o primeiro pregador. E quando nós lemos o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ali cerca de 16 nações estavam presentes, ouviram em suas próprias línguas ali os apóstolos e discípulos falando e magnificando o nome do Senhor nosso Deus. O batismo com o Espírito Santo é algo extraordinário, é um revestimento de poder dos altos céus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro agora não era um medroso, não era um desertor, mas agora era um homem
preparado para anunciar com toda a intrepidez, anunciar a mensagem do Evangelho. E nós encontramos no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, juntamente com João, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, eles caminhavam ali para a hora, nona hora da oração. Como é maravilhosa a oração! É na oração que nós nos aproximamos de Deus, é na oração que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, é na oração que recebemos a cura divina, é na oração que nós oramos em nome de Jesus, os enfermos são curados, é na oração que nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Quando nós lemos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, as seguintes palavras: Jesus disse ao seu colégio apostólico: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. Glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Há muitas pessoas, e aqui eu abro um parênteses, mormente aqueles que não frequentam a escola bíblica dominical. Temos que aprender na palavra do Senhor. Há pessoas que dizem que os discípulos, que mais tarde tornaram-se apóstolos, eram analfabetos, eram homens despreparados. Mas, meus irmãos, eles estudaram 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, estudaram na Universidade do Senhor Jesus Cristo. Eu lhes pergunto: qual universidade neste mundo poderá comparar com a Universidade do Senhor Jesus Cristo? Indubitavelmente não existe aqui nesta terra uma faculdade, uma escola que possa comparar com a escola do Senhor Jesus Cristo. E Jesus deu-lhes aulas teóricas e aulas práticas. E agora nós encontramos também a palavra do Senhor em São Marcos, capítulo 16, versículo 20, a certificação do diploma dos discípulos. Ali a Bíblia nos diz, é o último versículo do Evangelho segundo São Marcos. A Bíblia diz-nos: eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O servo de Deus, a serva de Deus, nós em nós mesmos não podemos nada, não é com a nossa capacidade física, também não é com a capacidade mental, não é com a capacidade deste mundo que nós vamos fazer a vontade, a obra de Deus. Não, senhores, mas é com a capacidade celestial, é com a graça, a unção do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja para sempre o seu nome, glória a Deus. Sentimos a real presença do Senhor Jesus Cristo pelo seu Santo Espírito. E ali, no capítulo 3, encontramos o primeiro milagre. Lá estava um homem coxo
nascera coxo desde o ventre da sua mãe, e ele tinha mais de 40 anos. E ele pediu uma esmola ali para Pedro e João. Dai uma esmola, esperando alguma coisa, porque ali ele tirava o seu sustento, a sua manutenção. Mas Pedro e João disseram-lhe: olhe para nós. E ali aquele homem olhou, esperando receber alguma coisa. E eles disseram-lhe: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E no mesmo instante os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele levantou de um salto e começou a correr, começou a subir as escadas ali do templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E devido a este grande milagre, a Bíblia diz-nos que quase 5.000 almas se converteram, porque ali Pedro pregou a mensagem. Não é uma mensagem de religião, mas Pedro ali, ele estava pregando, ele começou a falar-lhes desde aqui da promessa que Deus fizera a Abraão. Pedro estava cheio de sabedoria e do Espírito Santo, e ali falou-lhes a palavra, e eles se converteram, porque quem converte o homem não é um ministro evangélico, não é um ministro religioso, mas a Bíblia diz-nos que o Espírito Santo é o que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Quase 5.000. Segundo as estatísticas, havia mais ou menos em Jerusalém, naquele tempo, 30.000 habitantes. 5.000 equivale a 1/6. 1/6 dos habitantes creram no Senhor Jesus Cristo. Que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha o tempo do refrigério. E eles, por causa disto, eles foram presos. Ali os sacerdotes, saduceus, fariseus, ali o sumo sacerdote mandaram prendê-los. E no outro dia eles foram levados à presença ali do Sinédrio judaico, que era o Supremo Tribunal Federal ali de Israel. E eles perguntaram-lhes: com que autoridade? Quem vos mandou fazer isto? E Pedro ali começou a entregar não uma outra mensagem, mas a mesma mensagem, que Jesus veio a este mundo para ser o Salvador das almas dos homens, que eles mataram o príncipe da vida. Pedro ali, pelo Espírito Santo, deu-lhes esta mensagem. E nós encontramos então, meus amados irmãos, quando Pedro, ali inspirado, disse-lhes: porque em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não é o nome de Maria, não é o nome de João, não é o nome de José, mas é no nome de Jesus. Em nome de Jesus os pecados são perdoados, em nome de Jesus os enfermos são curados, em nome de Jesus os espíritos malignos são expulsos, em nome de Jesus quem não tem paz recebe a paz. Em nome de Jesus não há outro nome. Aqueles homens estavam cheios da religião, mas estavam pobres das coisas de Deus. Hoje, em pleno século 21, o cenário não mudou. Pelo contrário,
o cenário é mais sombrio do que aqueles dias do primeiro século. Os homens estão procurando de um lado para outro a solução, mas a solução não existe. A solução não existe nos homens. A solução, ela não está nos partidos políticos, não está nos cargos políticos. A solução para o homem é Jesus Cristo. Ele é a solução, porque Jesus é aquele que salva, perdoa os pecados, dá ordens ao anjo para escrever os nomes no livro da vida. E a Bíblia, no livro de Apocalipse, diz-nos que aquele que não foi escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus, Ele é a salvação, Ele é o único que pode salvar esta vida. Para concluir aqui esta rápida mensagem, nós estamos num vestibular, assim como os vestibulandos são aprovados e reprovados. Esta terra, esta vida é um vestibular. Infelizmente, milhões, bilhões de pessoas estão partindo para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Diz-nos que nos tempos de Jesus, do primeiro século, calcula-se mais ou menos que no mundo existia 300 milhões de habitantes. Hoje, no século 21, nós temos as estatísticas apontando-nos 8 bilhões de habitantes aqui nesta terra. Quantos que estão salvos e quantos que estão perdidos? Pela Bíblia, a resposta nossa é: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo é a salvação. Ele não é uma salvação, pelo contrário, Ele é a única salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão conectados conosco. Um abraço ao meu filho ali, morador de São José dos Campos, doutor André. A minha querida filha também, a jornalista Lidiane, São José dos Campos. A minha querida filha, uma excelente advogado, a doutora Késia Faria Duarte Monteiro. Doutor André também, ele é excelente. Essa semana mesmo ele fez uma petição para mim, que eu tirei o chapéu para ele. Glória a Deus. Meus filhos, doutor André e doutora Késia, são muito melhores do que eu. Amém. Que eles cresçam, que eu diminua, que eles possam ser sempre melhores. Glória a Deus. Nós também mandamos um abraço todo especial ao nosso irmão, particular amigo, professor, conferencista, né? O Roberto Nogueira. Ô, irmão Roberto, Deus abençoe, que Jesus continue te usando de uma maneira toda maravilhosa. Nós temos também o Gerson Pires, que é o cunhado do André. Não é isso? Cunhado do André. Um abraço ao pastor, ele é pastor Gerson Pires, cunhado do meu filho André. Um abraço, irmão, para você. Tenho também aqui nosso irmão, particular amigo, eu o considero como meu sobrinho. Ele é casado com a minha sobrinha, então ele é meu sobrinho, Donizete Costa Moraes. Donizete, um abraço para você. Nós temos sempre orado por você, viu? Que Deus te abençoe ao lado aí da minha sobrinha, né? Deus abençoe grandemente você, a esposa. Temos também o irmão Eliseu Oscar. Deus abençoe o irmão Eliseu. Temos aqui algo especial. É o pastor, nosso professor, né? Mestre,
pastor Modesto Nunes de Freitas. Ô, irmão Modesto, Deus abençoe o irmão. O irmão Modesto completa aniversário agora no dia 25, né? Próximo futuro. Deus abençoe, viu, irmão Modesto? Na quinta-feira nós tivemos um culto abençoado. Foi o culto da UFADEL, né? Que é a União Feminina da Assembleia de Deus em Lorena, né? Ministério do Belém. E ali uns mais ou menos 30 minutos finais. Então, foi um culto em ação de graça pelo aniversário do pastor Modesto e também do pastor Cláudio Rubens. O pastor Cláudio Rubens hoje ele ministrou a aula, foi uma aula sensacional. Pastor Cláudio, Deus abençoe. Deus abençoe nossa escola bíblica dominical. O pastor Modesto é o nosso superintendente. O nosso presidente, o pastor Pedro Pernas, tem dado uma força muito grande. A escola dominical está uma benção. Hoje foi a penúltima lição. Domingo próximo será a última lição da nossa escola bíblica dominical desse primeiro trimestre. E os irmãos que têm perdido, olha, irmãos, têm perdido grandes bênçãos. Olha, nós deixamos aqui um incentivo. Irmãos, vamos para a escola dominical, vamos levar as crianças para a escola dominical. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Parabéns a minha filha Lidiane, ao meu filho André, a minha nora Hélida, que tem levado os filhos, né? Levado os filhos para a escola dominical. A Gigi já estava lendo até o devocional. Está começando a leitura e tem sido uma bênção toda especial. Beijinho para você, Gigi. O vovô te ama muito, você é muito linda, muito inteligente. E também o Benício. Ô, Benício, o vovô Mazuca te ama muito, você é lindo. Você é muito inteligente, que Deus te abençoe, viu? Que Jesus te conserve, que você é uma bênção. E também um abraço para o seu priminho, o Pedrinho, né? O Pedrinho sempre, ele fica feliz com um abraço aqui do tio Zé Maria, né? Deus abençoe você, Pedrinho. Um abraço. Muito bem. E agora nós vamos aqui anunciar, nós temos um aniversariante muito especial, é meu genro, Luiz Fernando. Ô, Fernando, um grande abraço para você. Você é um moço muito inteligente, é uma pessoa muito querida nossa. Você é um expert em parte de computação. Sempre você está presente ajudando aqui o sogro, né, resolvendo os problemas do computador. Que Deus te abençoe, viu, Fernando? Te dê muitos e muitos anos de vida e você tem uma chamada especial de Deus, que você possa servi-lo. A melhor coisa neste mundo não é o ouro e a prata, mas é servir ao Senhor Jesus. E também hoje eles estão completando aniversário de casamento. A minha querida filha, a doutora Késia, e o Fernando, hoje estão completando 24 anos de feliz união conjugal. Que Deus abençoe, viu? Que vocês continuem sendo esse exemplo que são. E vocês nos deram a nossa neta primogênita, a Maria Fernanda, que é uma jovem que completou 22 anos, está terminando o curso ali na Universidade de São Paulo, e é uma benção, uma moça linda. E você, Fernando, e você, Kézia, são muito lindos, viu? Deus abençoe. Um abraço para você. A sogra também está te mandando um abraço. Deus abençoe, viu? E nós temos também um irmão, ele é nosso amigo, pessoa que sempre me ajudou muito aqui, é o diácono Diarlan e a sua esposa Carmen. Eles estão também completando aniversário de casamento. Deus abençoe o irmão Diarlan, a irmã Carmen
felicidade, que Deus os abençoe de uma maneira toda especial. Aos aniversariantes, deixamos o Salmo 116, versículos 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice do Senhor e invocarei o seu nome. E para os aniversariantes de casamento, deixamos o Salmo 128. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de... Vamos fazer a oração. Vamos orar. Estou esquecendo de nada? Não? Muito bem, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção. Você que está doente, receba a oração da fé agora. Jesus está presente para te curar. Você que tem problemas insolúveis, Jesus é o advogado dos advogados. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste na tarde deste dia 19 de março do ano 2023. Te agradecemos pela vida, pela paz, pela alegria, pela solução dos nossos problemas. Deus, agora eu quero te pedir, especialmente pelas pessoas enfermas. Quem sabe esta pessoa está enferma na sua própria casa, outros estão, Senhor, internados nos hospitais, mas pela autoridade da tua palavra, nós agora ordenamos que todo o mal saia do alto da cabeça, à planta dos pés. Senhor, toca agora nessas pessoas enfermas. Senhor, repreenda a diabetes. Senhor, um grande percentual, Senhor, da humanidade sofre dessa doença horrível, e nós sabemos que pela medicina não há, Senhor, cura, apenas um controle, mas Jesus, Tu és aquele que cura os diabéticos. Normalize, Senhor, a glicemia dessas pessoas que sofrem. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal do sangue, o mal que tem afligido essas pessoas. Toca, Senhor, no estômago doente desta pessoa, toca no coração enfermo desta pessoa, Senhor, em todo o corpo dessas pessoas doentes. Nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade. Também te pedimos para as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão desesperadas diante das dificuldades deste mundo. Senhor, estende as tuas mãos. Deus, eterno Pai celestial, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal. Em nome de Jesus, declaramos curados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje, a partir das 18 horas, em nossas congregações, um grande culto da família em louvor ao Senhor. Você procure uma igreja evangélica. A nossa sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, está aqui no centrão de Lorena, na rua Epacaré 293. E se você não pode assistir presencialmente os cultos, acesse o site da Adel Lorena através do Facebook, do YouTube, a partir das 18 horas. As redes sociais estão transmitindo o nosso culto online. Deus a todos abençoe, Deus ajude a todos. Um abraço a todos os irmãos. Quero agradecer a minha querida esposa, a missionária Lídia, que sempre nos assessora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até domingo próximo, futuro, se o Senhor disser que sim. Uma semana abençoadíssima a todos, em nome de Jesus. Amém.